seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos. Esse é um momento muito importante ao qual você aí, junto com a sua família, pode estar cultuando a Deus, porque nós estamos em culto ao Senhor neste momento. Então eu convido que preste atenção, mesmo sendo um culto online, desligue os aparelhos, aqueles que pode te distrair, isto é, se você não estiver usando para estar assistindo a este culto neste momento. Então eu convido que curve sua fronte neste momento, estaremos fazendo uma oração de adoração. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és bom, maravilhoso para conosco e tem nos abençoado grandemente. Nós te adoramos, ó Pai, porque tu nos destes teu Filho unigênito para morrer por nós, sem mesmo merecermos tão grande bênção, ó Pai. Te adoramos porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, da nossa igreja, cuidado, ó Pai, para que os teus filhos não falte o pão de cada dia, mesmo em meio a esta pandemia. Por isso nós te adoramos, ó Pai, porque tu és digno de toda honra e de todo louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Neste momento eu os convido para que abram as tuas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 e 30. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Respondendo a este tão belo texto da parte do Senhor, eu os convido para que cantemos o hino A Voz do Evangelho, 304. Acompanhe conosco. Do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o
Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Agora vamos fazer mais uma oração de gratidão e louvor. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos inefáveis sobre as nossas vidas, muitas bênçãos que nem mesmo nós percebemos, mas nós vemos a Tua boa mão, ó Pai, sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua salvação é grandiosa sobre nós, e nós temos sentido calma, mesmo em meio a estas dificuldades que temos passado. O Teu Santo Espírito tem atuado sobre as nossas vidas, por isso nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E também te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda gratidão, a qual nós podemos dar a Ti, ó Pai. Porque o Senhor tem feito maravilhas na vida da Tua igreja, mesmo em meio a esta pandemia, ó Pai. Nós Te louvamos porque mesmo no meio dessa dificuldade tão grande que a nação tem vivido, nós vemos a Tua boa mão quando o Teu Evangelho tem sido pregado nos 4 cantos deste mundo, ó Pai, através da internet. Nós estamos reunidos e vendo os Teus servos levando a mensagem nos lugares mais longínquos que se poderia imaginar. Mas o Senhor tem atuado através da vida do Teu povo. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, porque nós só podemos fazer isso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós temos a inteligência e por isso muitas pessoas têm sido alcançadas através destes vídeos, dos cultos ao vivo e da Tua palavra que tem sido enviada. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tão grande bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Neste momento, nós temos a oportunidade de cantar um cântico ao Senhor, e este cântico se chama Tu és soberano. Então, nós convidamos a equipe de cântico neste momento para estar nos conduzindo.
depois de louvarmos ao Senhor com esse tão belo cântico, nós vamos estar fazendo mais uma oração de intercessão, agora pela mensagem da parte do Senhor. Neste momento, ó Senhor, nós clamamos a Ti pela vida do Teu servo, reverendo Valmir, ao qual está incumbido de trazer a mensagem desta noite, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, esconda o Teu servo atrás da cruz de Cristo, e tudo quanto vier falar, venha direto para as nossas vidas, nos ensinando aquilo que o Senhor requer de nós, e nos fortificando através da Tua palavra, para que quando nós sairmos, ó Pai, no nosso dia a dia, nós possamos dar testemunho vivo daquilo que nós temos aprendido, ó Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, nos dê bom ânimo, ó Pai, conduza as nossas vidas e em nome de Jesus, abençoe esta mensagem. Amém. Neste momento, a palavra está com o reverendo Valmir, qual estará trazendo a mensagem desta noite. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Chegamos no momento mais importante do nosso culto, que é a exposição da palavra de Deus, a mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida nesta noite. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Se você já achou, acompanhe então a leitura que eu irei fazer. Nos diz o evangelista Mateus: passou então Jesus a increpar, ou seja, repreender severamente, ou reprovar, ou até mesmo amaldiçoar. É isso que significa essa palavra increpar. Increpar o quê? As cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Meus irmãos, nesse texto aqui, Jesus destaca o objetivo da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho que, no contexto dos dias de Jesus, no seu ministério, compreendia os milagres de Jesus e o seu ensino, porque os milagres, podemos por assim dizer, era uma forma primitiva, inicial, de pregar o Evangelho, porque os milagres estavam a serviço do Evangelho. Então, aqui Jesus deixa claro que a pregação do Evangelho se propõe a confrontar os pecados dos homens e mulheres e levá-los ao arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Contudo, as obras e o ensino de Jesus
são tão valiosos que rejeitar o Evangelho, e isso fica claro aqui nesse texto, rejeitar o Evangelho, que significa rejeitar Jesus, suas obras e o seu ensino, e até o próprio Deus. Rejeitar o Evangelho implica, além de confirmar a condenação, o juízo de Deus sobre aquele que rejeita o Evangelho, Jesus mostra aqui nesse texto que aqueles que rejeitam o Evangelho receberão um grau maior de condenação por essa rejeição. Isso para mostrar, para destacar a importância, a grandeza de Jesus e de suas obras. Portanto, significa que quanto mais privilégio se tem, mais responsabilidade lhe é atribuída. O privilégio está onde? Está em ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Portanto, se você é privilegiado em receber a mensagem do Evangelho, você é mais responsabilizado do que aqueles que não tiveram este privilégio de receber o ensino, a verdade do Evangelho. Aqui no texto, meus irmãos, muitos milagres já haviam sido realizados em Cafarnaum. Essa cidade é muito importante, guarde aí esse nome, Cafarnaum, e nas cidades vizinhas ali a Cafarnaum também. Provavelmente Corazim e Betsaida, que são as cidades que são citadas aqui no texto, além de Cafarnaum, elas estavam situadas bem próximas a Cafarnaum. E Betsaida era a cidade natal de Filipe, um discípulo de Jesus muito conhecido, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44. Era também a cidade de André e de Pedro, outros dois apóstolos também bastante conhecidos e importantes na história da igreja. Mas os moradores destas cidades tinham o coração muito duro em relação ao Evangelho. A cidade de Cafarnaum é apresentada nas Escrituras como sendo basicamente o quartel-general de Jesus, porque foi nessa cidade que ele realizou muitas obras poderosas, muitos milagres tinham sido realizados ali, e também nessas cidades próximas, dentre elas Corazim e Betsaida. Jesus, pois, passou, neste momento aqui no nosso texto, a reprovar os moradores dessas cidades, exatamente porque a maioria das suas obras que foram ali realizadas nas ruas e nas praças daquelas cidades, ou dessas cidades, não foram impactadas, ou os moradores não se deixaram impactar por essas obras e pelo ensino de Jesus. Não houve arrependimento, não houve conversão diante da grandeza das obras de Jesus realizadas ali naquelas cidades. Os moradores dessas cidades haviam visto, comprovado, testemunhado essas obras poderosas de Jesus, conforme são relatadas aqui no texto como numerosos milagres, no verso 20. Diante dessas obras, eles deveriam ter reagido com um profundo constrangimento, porque estavam diante do Senhor, diante daquele que é todo-poderoso. Eles deveriam
serem constrangidos e levados a refletir sobre o seu modo de vida pecaminoso, se arrependerem profundamente, confessarem os seus pecados a Deus com um sincero pesar no coração. Porém, isso não aconteceu. Ao contrário, eles permaneceram insensíveis e indiferentes à presença, às obras e ao ensino do Mestre, do Deus encarnado diante dos olhos deles. Ou seja, eles permaneceram insensíveis e indiferentes ao Evangelho. É por isso, então, meus irmãos, que Jesus aqui faz essa declaração de que se essas obras que ele realizou, essas obras poderosas que ele realizou nessas últimas duas cidades, e detalhe, cidades judaicas, se elas fossem realizadas, ou se elas tivessem sido realizadas em outras cidades como Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias, cidades gentias, há muito, afirma Jesus, os moradores daquela cidade, se teriam arrependido. Versículo 21 diz isso: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e com cinza, símbolos de humilhação, de contrição, de arrependimento. Meus irmãos, esse texto nos mostra a dureza do coração desses judeus, dos moradores dessas cidades, a total indiferença deles concernentes ao Senhor Jesus e à sua mensagem, o seu Evangelho. E vejam que, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 23, e Ezequiel, nos capítulos 26 a 28, que deixa a impressão de que os habitantes dessas cidades fenícias, como Tiro e Sidom, eram pessoas soberbas, gananciosas por dinheiro e cruéis. O livro de Amós, o profeta Amós, denuncia, por exemplo, os tírios por venderem os israelitas como escravos aos edomitas. Apocalipse capítulo 17 a 19 dá a entender que os de Tiro, os moradores de Tiro, eram pagãos, um centro pagão de perversidade e de sedução. Isso para mostrar também que essas pessoas, esses moradores dessas cidades fenícias, eram igualmente pessoas de coração pecadores, endurecidos, mas Jesus está afirmando aqui que se os milagres que ele realizou aqui nessas cidades judaicas tivessem sido realizados nessas outras cidades, eles teriam se arrependido. Então veja como os moradores da cidade de Corazim e Betsaida e até de Cafarnaum, diante da presença de Jesus, dos milagres e do seu ensino, eram pessoas com um coração extremamente endurecido, que eles não se arrependeram. Por isso, Jesus, ao fazer essa comparação, ele revela a força das palavras de condenação dele com relação a esses judeus que tiveram o privilégio de terem não só o ensino, mas a presença de Jesus ensinando para eles a verdade. Eles foram muito privilegiados. Contudo, eles permaneceram entregues à sua vida de pecado. Por isso Jesus declara que no juízo final, no dia do juízo, haverá um grau maior de condenação sobre eles do que sobre
aqueles que não tiveram o mesmo privilégio de receber o Evangelho. Versículo 22 diz: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para os de Tiro. Aliás, haverá menos rigor para os de Tiro e de Sidom, os fenícios, do que para vós outros, judeus, que foram alcançados por esses milagres de Jesus, pela presença de Jesus e pelo seu ensino, ou seja, pelo Evangelho. Nos versículos seguintes, no versículo 23, de maneira mais específica, Jesus vai se dirigir à cidade de Cafarnaum ou aos moradores de Cafarnaum. E nessa palavra de repreensão, ele vai dizer: e tu, Cafarnaum, versículo 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E vocês conhecem a fama de Sodoma. Sodoma e Gomorra. Moradores de Sodoma e de Gomorra foram destruídos pelo juízo de Deus. Mas Jesus está dizendo que se eles tivessem tido o mesmo privilégio que os de Cafarnaum, de terem recebido a mensagem do Evangelho pelo próprio Cristo, aqueles teriam se arrependido, não teriam sido destruídos pelo juízo de Deus, teriam permanecido vivos até os dias de Jesus, é o que ele afirma. Mas Cafarnaum, considerada o centro da atividade de Jesus no seu ministério, apesar disso, os moradores desta cidade permaneceram incrédulos e idólatras, mesmo diante das obras milagrosas de Jesus, da manifestação do seu amor para com eles, do seu ensino. É por isso que Jesus agora se dirige aos moradores de Cafarnaum, reprovando o orgulho deles e declarando a sua condenação às profundezas mais baixas do Sheol, do inferno. Meus irmãos, Jesus condenou essas 3 cidades, as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque elas tinham assistido, tinham testemunhado as maravilhosas e amorosas e poderosas obras de Jesus, mas não se arrependeram e nem creram. Seus moradores foram grandemente privilegiados, porque eles tiveram o privilégio de ver Jesus em suas ruas, realizando atos milagrosos e pregando as boas novas do reino dos céus, a mensagem da salvação. Porém, eles se fecharam para a mensagem de Jesus e revelaram a sua indiferença, o seu descaso para com o Mestre. Então Jesus lançou sobre eles o seu julgamento. Disse que haveria menor rigor no dia do juízo para as cidades gentias de Tiro, de Sidom e de Sodoma, porque se elas tivessem presenciado tudo isso, elas teriam se arrependido. Assim como aconteceu com Nínive, diante da pregação da palavra de Deus, depois que o profeta Jonas anunciou a eles a mensagem do Senhor, eles se arrependeram e creram em Deus. Por essas palavras de Jesus aqui em nosso texto, meus irmãos, vemos o
endurecimento do coração desse povo que habitava essas 3 cidades. Mas, meus irmãos, esse tipo de indiferença e coração empedernecido, nós testemunhamos nos dias de hoje também, diante do Evangelho, diante da presença de Jesus, diante do poder de Jesus, diante dos milagres de Jesus que se revelam através da palavra, das Escrituras que você tem em suas mãos, que você tem em sua casa também. As pessoas nos dias de hoje têm o privilégio de serem alcançadas, muitas delas estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Estão sendo privilegiadas porque o Evangelho chega até elas. Mas muitas delas rejeitam a Jesus e o seu ensino, rejeitam o seu Evangelho, demonstrando um coração endurecido, insensível diante da mensagem da palavra de Deus. Jesus mostra aqui, meus irmãos, que além do fato de quando o pecador rejeita a mensagem do Evangelho, confirmar a sua própria condenação no dia do juízo, Jesus ainda vai mostrar que para estes que rejeitam o Evangelho, haverá sim um peso de maior juízo sobre essas pessoas do que em relação àquelas que não tiveram o mesmo privilégio. Significa que os que são alcançados pela mensagem do Evangelho são privilegiados, mas também são mais responsabilizados por conta desse privilégio, havendo da parte deles a necessidade de uma maior exigência para com Deus através do Evangelho. É por isso que os moradores de Cafarnaum tiveram a sentença aqui anunciada antecipadamente ao dia do juízo, quando Jesus diz: descerás até ao Hades. Hades aqui é lugar de tormento, de chamas, de sofrimento. Eu pergunto para os irmãos, qual é o objetivo da pregação do Evangelho? Qual foi o objetivo da pregação da mensagem do reino dos céus nos dias de João Batista, nos dias de Jesus Cristo? Qual é o objetivo da pregação do Evangelho nos nossos dias, nos dias de hoje? Quando se prega o Evangelho, qual é o objetivo da mensagem anunciada àquele que ouve? Ela tem o objetivo de levá-lo a uma autorreflexão profunda diante de Deus. Quando o Evangelho é pregado hoje, essa pregação tem o objetivo de levar o pecador a refletir sobre os seus atos pecaminosos diante de Deus, conduzindo-o a uma profunda contrição e ao verdadeiro arrependimento. Ou será que muitos pregadores do Evangelho hoje têm se preocupado em anunciar uma mensagem não que leve o pecador, o ouvinte, a um constrangimento, não que confronte ele com os seus pecados, porque isso é um tipo de mensagem constrangedora, é um tipo de mensagem desagradável? Será que por conta disso, muitos pregadores do Evangelho hoje, e quando se prega o Evangelho,
porque parece que não é todo dia que nós crentes nos preocupamos com a pregação do Evangelho. E será que quando o Evangelho é pregado, será que muitos não estão preocupados em, ao invés de levar uma mensagem que conduza o pecador ao verdadeiro arrependimento dos seus pecados, será que estão preocupados em anunciar uma mensagem que seja mais agradável aos ouvidos? Uma mensagem que não constranja as pessoas diante dos seus pecados? Uma mensagem que fale mais de salvação, de vida eterna, de vida perfeita e cheia das riquezas da glória de Deus, do novo céu e da nova terra, porque é uma mensagem mais agradável. O problema é que não existe vida eterna, não existe salvação para o pecador sem que ele passe por essa experiência profunda e verdadeira do arrependimento. Ele precisa ser confrontado pelo Evangelho. Ele precisa ser conduzido a uma reflexão profunda de uma vida pecaminosa, para que seja conduzido ao arrependimento. E esse arrependimento o leve a uma confissão verdadeira. E essa confissão seja resultado já do trabalhar do Espírito Santo na vida dele. E o leve à verdadeira conversão. E aí sim ele terá a vida eterna. Meus irmãos, de acordo com o nosso texto, o objetivo primário da pregação do Evangelho é sim levar o pecador ao arrependimento. Mas quando o Evangelho é pregado assim, com fidelidade, e o pecador o rejeita, a sua condenação, a sua pena é agravada. Porque ele teve o privilégio de receber, através da palavra de Deus que você apresenta para ele, ele teve o privilégio de receber a presença do Deus encarnado, a presença do Senhor, do Salvador, que tão bondosamente desce do céu à terra e vem até o pecador para trazer salvação, para anunciar a verdade. Ele é um privilegiado, porque ele foi alcançado pelo Evangelho. Mas ao rejeitar o Evangelho, ele confirma a sua condenação. E além disso, ele recebe um peso maior do juízo de Deus sobre a vida dele. Em comparação, por exemplo, com os que viveram no Antigo Testamento, que não tiveram o mesmo privilégio. Meus irmãos, viver hoje sob a luz do Evangelho é um privilégio extraordinário. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo depois de Cristo. E nós podemos hoje anunciar Cristo. O mundo recebeu Cristo, como diz João no seu Evangelho, no sentido de que ele encarnou-se. Antes, o mundo não tinha esse privilégio. Mas agora, nós temos através de Jesus Cristo. E portanto, quando você leva esse Evangelho, quando você prega esse Evangelho, o objetivo dessa pregação é levar o pecador, sim, ao arrependimento. Os milagres de Jesus aqui no texto, quando ele diz que realizou em Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eles servem para isso, eles têm esse objetivo. Diante das obras de Jesus e do seu ensino, o pecador deve ser conduzido ao arrependimento e à conversão, ou à confirmação da sua condenação por rejeitar o Evangelho, por rejeitar Jesus e rejeitar o seu poder. Meus irmãos, muitas vezes o Evangelho
é pregado em nosso tempo, visando de maneira tão somente a salvação do pecador. Não se trata de alertar para esse pecador a necessidade urgente dessa autorreflexão diante do Evangelho, diante de Deus, com relação à sua vida de pecado. Esse tipo de pregação barateia o Evangelho. Esse tipo de pregação não condiz com a grandeza da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois quando o crente prega o Evangelho nesses termos, dando ênfase a apenas a salvação do pecador, aquele que é o Salvador fica esquecido. Quando se prega o Evangelho, dizendo para o incrédulo: olha, você precisa aceitar Jesus. Olha, você precisa da salvação e da vida eterna. Você precisa morar com Jesus na glória celestial. Quando se faz esse tipo de exposição, anula-se, esquece-se de algo extremamente importante que as pessoas precisam saber. Eles precisam saber da gravidade dos seus pecados. Eles precisam saber das consequências dos seus pecados diante do juiz supremo que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Pois Deus pedirá conta de todos nós, de todo homem, de toda mulher, dos seus atos pecaminosos nesta vida e neste mundo. O Todo-Poderoso julgará cada um de nós, cada pessoa, cada pecador, por cada pecado que nós cometemos. Portanto, é preciso dizer isso para as pessoas da nossa volta. É preciso anunciar da necessidade, da urgência de se arrepender dos pecados. Quando o crente prega o Evangelho, dando ênfase apenas à necessidade da salvação, ele desvia o foco principal e o propósito principal do Evangelho, que ao ser pregado, deve levar o pecador ao arrependimento dos seus pecados. A pregação do Evangelho, então, meus irmãos, deve não só levar o pecador ao arrependimento, mas à confissão dos seus pecados e também a viver agora uma vida de obediência à palavra de Deus, desenvolvendo a santidade que ele agora aprende com Deus, com o Senhor. Eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. Que tipo de evangelho você tem pregado? A pregação do evangelho, meus irmãos, não visa elevar a autoestima das pessoas. Esse é um falso evangelho. A pregação do verdadeiro evangelho não visa agradar o pecador e permitir e aceitar que ele continue vivendo a sua vida escravizada pelo pecado, no engano do mundo e do diabo.
É muito ao contrário. A pregação do Evangelho alerta o pecador para essa realidade e o desafia a mudar essa realidade com a presença do Espírito Santo em sua vida, aceitando o Evangelho, aceitando o Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida para o Senhor. Meus irmãos, a pregação do verdadeiro Evangelho visa, sim, levar o pecador a acertar a sua vida com Deus. Eu quero deixar algumas aplicações para a sua reflexão nesta noite, diante desse texto, com base nesse texto aqui. A primeira aplicação, então, meus irmãos, é que, nesse sentido, não basta apenas você orar pelos incrédulos, pelos não convertidos. Não basta apenas ficarmos orando a Deus: Senhor, toca no coração do meu irmão. Senhor, toca no coração do meu pai. É preciso pregar o Evangelho para eles também. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Veja que Jesus aqui não ficou orando, intercedendo ao Pai. Ele anunciou, ele realizou milagres com esse objetivo, de confrontar esses moradores dessas cidades, para levá-los ao arrependimento. Segunda aplicação: quando você for pregar o Evangelho, não se preocupe em anunciar uma mensagem que seja agradável àquele que vai receber a mensagem. Não se preocupe em anunciar uma mensagem para agradar as pessoas. Não se preocupe em agradá-las, se preocupe antes em agradar a Deus. E para isso, seja fiel na pregação do Evangelho. Seja fiel no anúncio da mensagem do reino dos céus, que é a palavra de Deus. Terceira aplicação que eu quero deixar para você também: não tenha medo de pregar o Evangelho, mostrando para as pessoas que é necessário arrependerem-se dos seus pecados, mas arrepender verdadeiramente, se é que eles desejam ter a vida eterna, se é que eles desejam a salvação. Essa é uma pregação sincera, essa não é uma pregação enganosa. Quando crentes se preocupam em pregar um Evangelho que seja agradável ao ouvinte, aquele que vai receber a mensagem do Evangelho, corre o risco, certamente, de anunciar uma mensagem enganosa. Apresente uma mensagem verdadeira e seja sincero na pregação do Evangelho. O pecador, o incrédulo, o não convertido precisa saber, precisa entender essa necessidade de arrependimento, se é que ele quer ter a vida eterna. Pois não existe salvação sem arrependimento, sem confissão. É necessário que essas coisas aconteçam na sua vida. E quem é que vai revelar isso? O Evangelho, a palavra de Deus. Uma última aplicação para o seu coração. Mostre para essas pessoas, para aqueles que você quer pregar o Evangelho, que ele é um privilegiado. Aquele que recebe o Evangelho, aquele que é alcançado por um crente, que lhe entrega a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, ele é um privilegiado. Mas também deixe ele ciente que juntamente com o privilégio vem uma maior responsabilidade sobre ele. Porque ao rejeitar o Evangelho, essa pessoa está rejeitando o próprio Deus através do Evangelho. E ao rejeitar o Evangelho, ele está confirmando sobre si a sua condenação e estará recebendo no dia do juízo um peso maior
da sua pena por essa decisão. Meus irmãos, nós fomos chamados para dar continuidade a esse tipo de pregação que nós estamos vendo aqui. Jesus anunciou a mensagem do reino dos céus através da realização de milagres, culminando com o seu ensino àquelas pessoas ali nestas cidades. E o objetivo da pregação desse evangelho era levar os pecadores ao arrependimento. É esse tipo de pregação que você deve continuar. É esse tipo de pregação que eu devo continuar levando nos dias de hoje. Se nós fugirmos disso, estaremos enganando as pessoas, levando um evangelho que é falso. E as pessoas continuarão vivendo como escravas dos seus pecados, longe de Deus, servindo ao diabo, servindo aos seus próprios prazeres pecaminosos, e serão condenadas no último dia, no dia do juízo. Tenhamos compaixão delas, como Jesus teve. Podemos orar? Podemos e devemos. Oremos por elas, mas preguemos também o Evangelho e o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor, do nosso Salvador. Você que ouve essa mensagem, você também é responsabilizado. Você recebe sobre os seus ombros essa responsabilidade de levar adiante a mensagem verdadeira do Evangelho. E é só essa mensagem que pode transformar o coração do pecador. E é ela que o mundo precisa. Portanto, meus irmãos e irmãs, levemos adiante essa mensagem. Levemos adiante a mensagem do verdadeiro Evangelho, que transforma vidas, que liberta vidas. Que Deus tenha misericórdia e nos use, nos dê esse privilégio, essa graça de alcançarmos os seus eleitos pela pregação do Evangelho. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e use você como instrumento. Continue usando para a pregação do Evangelho em nosso tempo. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Deus Criador, mas o Senhor também é Deus Salvador, Deus Redentor. E Pai, nós temos o teu Evangelho, que é por ele que nos achegamos a ti. Nós já fomos salvos por ele. E agora, Senhor, queremos ser usados por ti como instrumentos para alcançar outros filhos teus que estão perdidos neste mundo. Que o Senhor nos use, ó Deus, para que transformemos este mundo, ainda que parcialmente, através da vida daqueles que o Senhor quer salvar. Que o Senhor nos use para libertar essas pessoas com o teu Evangelho. Nós te agradecemos porque fomos privilegiados. Também somos responsabilizados. Responsabilizados, inclusive, em pregá-lo. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos levar a tua luz a esse mundo de trevas. Nós queremos levar, ó Deus, a verdadeira libertação para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão escravizados ao pecado, ao mundo e ao diabo. Ó Pai querido, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor ajude a tua igreja a continuar sendo luz em meio às trevas, e que assim vivamos cada dia mais para a glória e a honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.
Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Louvamos a Deus, agradecidos por mais este culto que pudemos prestar ao Senhor. Também quero louvar a Deus e agradecê-lo pela sua vida e da sua família. E dizer que Deus continue abençoando, esse é o nosso desejo, iluminando e suprindo todas as suas necessidades. Que Deus lhe conceda uma semana debaixo da sua graça, suprindo e iluminando você em todas as suas decisões para a glória do seu nome. Amém.